você vai ver a partir de agora. Conferência da Prefeitura apresenta avanços na promoção dos direitos da população em situação de pobreza na capital. Salvador terá dia D de vacinação contra a febre amarela dia 29 de julho. Biblioteca Central preserva história da Bahia através de acervo centenário. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade atinge cerca de 5% das crianças e adolescentes do Brasil. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. Conferência da Prefeitura apresenta avanços para pessoas em situação de pobreza. Cerca de 3.500 pessoas vivem em situação de rua na capital baiana. Com o objetivo de discutir políticas públicas voltadas para esse grupo e também para a população carente da cidade, que acontece a 11ª Conferência Mundial de Assistência Social. 11ª Conferência de Assistência Social do município, cuja responsabilidade é do Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a SEMP, Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, e voltado especialmente para as pessoas que da assistência necessitam, os usuários, os trabalhadores, e aí está o pessoal da população de rua, inclusive aqui hoje na abertura um dos primeiros temas será um testemunho de alguma dessas pessoas que saíram da situação vulnerável, de vulnerabilidade, de idade, e que hoje estão como profissional da assistência, até como assistente social e tudo. Cerca de 2.800 abordagens sociais já foram realizadas entre janeiro e abril deste ano aqui na capital baiana. Dessas, mais de 700 pessoas em situação de rua tiveram auxílio moradia pago e outras 600 vagas foram oferecidas em unidades de acolhimento institucional. Vale lembrar que só tem acesso a esses programas aquele que for vinculado ao CAD único. Essa é uma ação que é realizada diretamente pela Proteção Especial. Há uma equipe realmente treinada e que sai buscando nessa abordagem as pessoas, e aí entram pessoas em situação de rua, faz o atendimento dessas pessoas, acolhem cada uma delas, leva para os espaços de acolhimento e elas são ali amparadas, Temos pessoas com vários perfis, Temos passantes, pessoas que vieram para aqui, para Salvador, por exemplo, na esperança de um emprego melhor e aqui se decepcionaram e aí ficam perdidos pelas rodoviárias, pelas ruas, e ali nós acolhemos. Mesmo que no momento um usuário não tenha necessidade ou interesse de um benefício, é importante que ele esteja cadastrado, porque se no futuro ele precisar, é importante que ele já esteja previamente cadastrado. Hoje, Salvador conta com 7 benefícios pagos exclusivamente pela Prefeitura, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Os benefícios eles chegam para todos aqueles que precisam de fato deles, Mas na verdade, dar benefícios é apenas uma forma de diminuir a situação de vulnerabilidade da população de um modo geral. O trabalho da assistência social, na verdade, é levar a população a não necessitar desses benefícios, Mas se necessitarem, estão aí para que realmente possam lançar mão deles, oferir de cada um deles, A assistência social aqui no município de Salvador, ele chega a ser uma referência em relação aos demais do Brasil, porque ele traz no modelo que já é instituído pela Assistência Social Nacional, pelo Ministério da Assistência, todos os aparelhos e todo o trabalho realizado na ponta, Além disso, Paulo destaca ainda a importância de tirar essas pessoas da situação de vulnerabilidade social e não se tornar dependente do programa. A assistência traz para essas pessoas uma série de programas, Quando uma família ou um indivíduo está acompanhado ali dentro do CRAS, é feito um programa de acompanhamento e ali são oferecidos palestras, cursos, treinamentos, encaminhamentos, e principalmente há uma articulação com a rede socioassistencial para que a gente possa encaminhar esses indivíduos para que de forma fácil encontre esse serviço. Por exemplo, articulamos com a saúde, articulamos com a educação.
E o Brasil registrou saldo positivo na geração de empregos. A agricultura liderou a geração de empregos no mês passado. O café em Minas, o cultivo de laranja em São Paulo e a soja no Mato Grosso puxaram as contratações em junho. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Primeiro, o governo deu sinais de responsabilidade no que diz respeito à organização da sua despesa. E segundo, as políticas que tiveram um impacto direto na vida do trabalhador, como, por exemplo, a liberação das contas do FGTS inativo. E a sinalização que o governo deu no encaminhamento da modernização da legislação trabalhista, que foi consolidada em 3 eixos: consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. A administração pública foi outra área de destaque no mês passado, com mais admissões do que demissões no período. Ao todo, entre admissões e demissões em junho, o saldo ficou positivo em quase 10 mil postos de trabalho, um aumento de 0,03% em relação ao estoque de maio. Também foi o 3º mês seguido de abertura de vagas no país. Em termos de regiões e estados, o Sudeste e Minas Gerais estiveram no topo do ranking de novas vagas com carteira assinada. Com os resultados de junho e do semestre em mãos, o ministro Ronaldo Nogueira defendeu que o pior momento da economia brasileira já passou. Será um futuro promissor, porque se no momento de maior dificuldade em que o Brasil passou, quando saiu de uma das piores recessões da sua história, e nos primeiros 6 meses de 2017 já apresentou números positivos, em 4 meses em especial, isso é fundamental para sinalizar que o futuro será muito melhor. Governador parabeniza a nadadora Mônica Veloso e reforça apoio. A paratleta baiana Mônica Veloso agradeceu o apoio do governo do estado na disputa de provas internacionais de natação. No início do mês, ela somou mais 4 medalhas de ouro, 1 de prata e 3 de bronze na etapa mundial disputada em Berlim, na Alemanha. Servidora estadual aposentada, Mônica teve poliomielite e conta com apoio da Sudesb. Eu treino todos os dias com muita confiança e propriedade, porque eu sei que o meu 100% todos os dias, esteja chovendo, esteja fazendo sol, vai ser recompensado, né, com esse apoio. Com o apoio da Sudesb, um apoio direto feito a ela, ela conseguiu ir a Berlim e trazer de lá 7 medalhas. Então, uma mulher que todos os dias se supera, né, participando de esporte paralímpico e mostrando, inclusive dando um exemplo, sendo uma referência para pessoas que muitas vezes baixam a cabeça para coisas que são obstáculos tão pequenos, não é? E ela que tem uma trajetória de vida de tantas dificuldades, com uma pessoa com deficiência, mas que encara a deficiência como um desafio. E você vai ver no próximo bloco, Salvador vai ter dia D de vacinação contra a febre amarela. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E Salvador vai ter o dia D de vacinação contra a febre amarela, que acontece no próximo dia 29. O dia D de vacinação contra a febre amarela acontece em Salvador no próximo dia 29 de julho. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a imunização será realizada em todas as 126 salas de vacinas da rede municipal e em outros locais que ainda serão divulgados pelo órgão. O objetivo da estratégia é fortalecer o bloqueio contra a doença, já que o município não registrou nenhum caso suspeito em humanos. A secretaria afirma também que este ano aproximadamente 400 mil pessoas foram imunizadas contra a febre amarela na capital baiana. No entanto, estima-se que outra parte da população ainda precisa se proteger contra a doença na cidade. A vacina é administrada em dose única para o público entre 9 meses e 59 anos. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é contraindicada para crianças menores de 6 meses, idosos acima de 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças até 6 meses,
pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas. Além do dia D, 29 de julho, a vacinação também acontece de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, de 8 até as 5 horas da tarde, em todas as salas de vacina da rede municipal. Brasil apresenta relatório sobre objetivos de desenvolvimento sustentável. Erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, emprego digno e crescimento econômico. Esses são alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável adotados pelo Brasil em 2015, durante a cúpula das Nações Unidas, a ONU. Esses objetivos servem para orientar o governo em relação às políticas públicas e às atividades de cooperação internacional. Estamos fazendo um esforço muito interessante, coordenado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com apoio, evidentemente, da Secretaria de Governo, que é uma leitura fina, ampla, eu diria, detalhada do PPA. O PPA, esse é o nosso plano plurianual que a cada 4 anos estabelece a programação do governo brasileiro. Portanto, a primeira atitude é o que os objetivos, os 17 objetivos, né, e 169 metas, o que eles dialogam com o PPA e como é que o PPA se reflete nos 17 objetivos e 169 metas. O Brasil apresentou um relatório sobre como está a adoção na prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A prioridade da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, né, o combate à pobreza, né, sobretudo o combate à fome. Né. As reformas são fundamentais no Brasil. Não há outra forma da gente voltar, a cumprir plenamente o que a gente vai cumprir na Agenda 2030 se a gente não resolver o problema da economia brasileira. As reformas, uma vez estabelecidas e oferecidas à sociedade brasileira, provavelmente vão transformar a questão do emprego, vão transformar a questão da renda, vão transformar a questão do acesso a bens e serviços, né? E finalmente vão, estabelecer um novo modelo de desenvolvimento no país. E a Biblioteca Central, ali nos Barris, preserva a história da Bahia. Confira. Além de espaço de conhecimento, bibliotecas têm um importante papel de preservação de memória. A Biblioteca Histórica do Colégio Central ajuda a contar a história da Bahia com um acervo de mais de 6.000 volumes. Documentos e livros que formaram nomes como Carlos Marighella e Glauber Rocha. Nós temos teses de professores, nós temos as memórias, as obras raras, temos Camões, temos romances do século XX e XIX, temos uma significativa parte de Machado de Assis, nós temos coleções, obras de história, temos também obras didáticas dos anos 40 e 50, periódicos, Diário Oficial. A Secretaria da Educação amplia a revitalização das bibliotecas escolares estaduais, modernização, melhoria dos espaços e formação de pessoal com palestras de capacitação. Tentamos dar um formato mais aconchegante e atrativo para o estudante da escola. E durante todo o ano desenvolvemos atividades, incentivamos os bibliotecários e os técnicos a desenvolverem atividades. Não só aquela coisa obrigatória, né, de estar na biblioteca porque é obrigatório, porque o professor mandou, mas é uma outra dimensão de viagem, de lúdico, de aprendizagem. Então eu acho que é isso, a biblioteca é esse lugar. E você vai ver no próximo bloco, o transtorno de déficit de atenção atinge cerca de 5% das crianças do Brasil. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade atinge cerca de 5% das crianças no Brasil. Confira. Dificuldades de se concentrar, fazer planos, agendar tarefas ou se organizar. Essas são as principais características de uma pessoa com transtorno de atenção e hiperatividade. O TDAH, a nomenclatura, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma doença que a criança pode ser mais hiperativa ou dispersa.
Mais de 500 milhões de pessoas sofrem com esse distúrbio no mundo inteiro. O problema surge na infância, a partir dos 7 anos. E em cerca de 80% dos casos, a causa é genética. O TDAH é uma doença genética. Como uma coisa nova, assim, tem se observado agora com mais força devido aos novos estudos, mas sempre houve crianças hiperativas. O que a gente tem que ter cuidado é porque hoje em dia todo mundo é hiperativo. Mas a gente tem que separar as crianças que têm falta de limite, crianças que não têm rotina, né, organizada em casa, e essas crianças vão apresentar um comportamento hiperativo, não consegue parar, não consegue ouvir. Com 7 anos a gente começa a ver, porque 7 anos é o período de alfabetização. Então, como ela precisa se concentrar muito para poder aprender, aí a gente já percebe que essa criança não se concentra, ela não está assimilando os conteúdos. Na infância, as principais dificuldades encontradas pela criança será na escola. A criança ela não consegue ficar parada na escola, ela está sempre agitada, correndo. Ela conversa muito durante a aula, interrompe muito a aula, né? E ela se envolve muito em confusão na escola, que é aquela criança que diz assim, poxa, é insuportável na escola. Parece que é uma criança má, uma criança ruim, mas é uma criança que ela tem uma dificuldade de se concentrar, de se equilibrar, e por isso ela se envolve em questões na sala, de cair, se bater no coleguinha. Mesmo quando diagnosticado durante a infância, a doença pode resistir até a fase adulta e trazer frustrações para o indivíduo. Nesse caso, 25% delas não terminam nem o ensino médio. O adulto, a gente sabe que tem incidência de acidente de carro, divórcio, né? Por quê? Porque envolve questões de que você perde coisas, perde compromissos, você se torna uma pessoa que você é dispersa e você vai ser irresponsável. Então, ele vai repercutir na sua vida profissional. Então, assim, o TDAH ele é uma doença, para mim, silenciosa no caso do adulto, porque o adulto não vai se manifestar impulsivo e nem agitado, mas é aquela pessoa que perde tudo na vida. Perde a festa do filho na escola, gera uma irritabilidade na família, esquece de pagar uma conta, esquece de fazer um relatório, então ele vai ter uma vida conturbada, mas não apresenta uma característica de doença tão forte e mais de irresponsabilidade. O TDAH não tem cura, mas pode ser tratado e o uso do medicamento pode auxiliar ainda no diagnóstico. A gente trabalha com criança que os pais não aceitam medicação, só que a gente não vê ganho sem a medicação, né? As medicações são o Ritalina, que é bem famoso, e Risperidona. Com relação a sintomas após o uso do remédio, os efeitos colaterais, eu acho muito pequeno assim, o efeito colateral com relação ao resultado. E também a medicação nos ajuda a ver se realmente a criança é hiperativa. Porque quando usa a medicação e não muda o comportamento, é comportamental e não neurobiológico. É uma doença, não é doença, geralmente é fora do que é patológico. O TDAH não tem cura. Como é que funciona? Quando criança, ele vai tomar medicação de segunda a sexta, que é quando vai para a escola, fim de semana não precisa tomar. O adolescente, ele mesmo vai começar a se organizar. Eu tenho semanas de prova, vou tomar uma medicação. Essa semana vai ter uma matéria muito difícil, uma aula muito complicada, eu vou tomar medicação. Ele que se organiza no que ele precisa, o adulto também. Ele vai tomar para uma reunião, ou vai tomar sempre, ele que vai observando o corpo dele, como funciona, mas não tem cura. O que suspende com o tempo é o tratamento, as terapias. Ele fez a terapia, fechou as arestas do aprendizado, da organização, no caso do adulto, que vai para o psicólogo, e isso continua só a medicação. Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho aumenta a produtividade. Mauro nasceu com síndrome de Polan, que levou à má formação do braço direito. Ao longo da vida, aprendeu a se virar com tarefas do dia a dia. Hoje ele é fisioterapeuta e conta que foi o esporte que abriu portas para o mercado de trabalho. Eu falo que eu tive muita sorte por ser atleta desde pequeno. Por causa da deficiência, eu fui indicado a fazer a prática esportiva. A partir daí, eu fui um atleta de excelência no mundo paralímpico. Participei de 3 Jogos Paralímpicos. E o esporte não só me ajudou na minha saúde, como também hoje em dia para minha adaptação ao trabalho. Trabalho que é muito valorizado nesta empresa, na área de recursos humanos no Rio de Janeiro. É Mauro quem cuida do conforto dos colegas. A ginástica laboral ajuda a desestressar e melhora a postura dos empregados e o astral no ambiente. Desde 1991, a lei de cotas obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratar pessoas com deficiência. Para o fisioterapeuta, qualquer profissional que seja qualificado pode fazer um bom serviço. Eu acho que existem 2 vias. A primeira é um pouco do preconceito da empresa
não achar que um deficiente é qualificado. E logo através das leis hoje em dia, acaba que é um pouco obrigado a fazer isso e depois se surpreende com aquele deficiente, que sabe que ele é bem qualificado. E a outra via também é do próprio deficiente não se qualificar e tentar aproveitar essas leis para arranjar trabalho. Todos os nossos processos eles são abertos para pessoas com deficiência e para pessoas que não têm deficiência. O importante dessa contratação é a inclusão social. No Ministério do Trabalho a gente tem sistematicamente trabalhado com os outros órgãos do governo que trabalham com a questão da pessoa com deficiência. Tanto que a gente está lançando, já é o 4º ano, o dia D da contratação da pessoa com deficiência, né? O Ministério do Trabalho, além da fiscalização, você tem as estatísticas e tem a intermediação de mão de obra feita pelo Sistema Cine, Sistema Nacional de Emprego. Para a auditora, empresas que contratam pessoas com deficiência têm muito a ganhar. O relato que a gente tem das empresas é que o ambiente de trabalho fica muito mais produtivo e muito mais leve, porque as pessoas passam a conviver com a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Existe preconceito, existe há muito tempo, ainda vai existir infelizmente um bom tempo ainda, está se diminuindo esse preconceito. Eu acho que o próprio deficiente mostrando qualidade nele, mostrando que ele pode ser útil à sociedade, é uma forma de combater o preconceito. E o Brasil vai sediar o Fórum Mundial da Água em 2018. Crise hídrica no Distrito Federal. Desde o início desse ano, os brasilienses têm que conviver com o racionamento de água. As 2 barragens que abastecem a cidade não estão conseguindo atender a demanda dos mais de 2,5 milhões de habitantes da cidade. Como reflexo disso, as pessoas estão tendo que se adaptar a uma nova realidade. Francisco é dono de um restaurante em Brasília e investiu R$10 mil para montar uma estrutura de reaproveitamento de água. O resultado? 7 mil litros de economia por mês. Das pias da cozinha, das pias dos banheiros e também da nossa máquina de lavar prato. Então a gente aproveita toda a água que sai aí dessas estruturas e a gente encaminha tudo com uma tubulação, tudo também com uma medida de tratamento aí para umas caixas d'água, tudo já organizado, já liberado pela própria CAESB. E aí a gente aproveita essa água para fazer a questão da limpeza do salão, dos banheiros, para ter essa economia maior. É levado à discussão experiências que funcionaram em outros países ou até mesmo no Brasil, e isso é compartilhado. E o intuito maior é garantir esse acesso à água à geração atual e às gerações futuras. Ao longo dos 3 anos de preparação do fórum, são realizadas várias discussões nos países participantes e durante a semana é celebrado esse compromisso entre as nações e é redigido um documento, uma carta da edição do 8º Fórum que vai nortear as ações sobre água nos países que participaram da edição, no caso a 8ª edição que vai ser aqui no Brasil. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em Salvador. De acordo com o tempo agora, a previsão para esta sexta-feira é de sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 25 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia. Como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Desde já, marcando encontro para a próxima edição. E eu te espero. Até lá!